Estamos no 38º dia destes nossos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Alguém pode se perguntar, então falta 2 dias para acabar? Não. Na verdade são 46 dias se a gente contar então com os domingos, tá certo? Vamos mais uma vez meditar sobre Frei Luís de Granada, vocês já o conhecem. Você que tem um livro, meu livro, Vencendo as Raízes do Mal, nós estamos na página 30, ou melhor, na página 231. Página 231. Nós vamos dar hoje dicas de como se libertar do pecado capital da preguiça. Falamos já sobre esse pecado capital com Futon Shin, retornamos a ele para aprender como vencer este pecado miserável da preguiça. Aliás, quanto mais frio, mais dá preguiça, não dá não? Até o tempo favorece esse pecado. Até o tempo. A preguiça é um relaxamento e desânimo de coração na prática do bem. A preguiça é um relaxamento. Você está rezando, você está fazendo as coisas direitinho, de repente você começa a relaxar na sua oração, você já não reza mais. Então você tende, por exemplo, estou rezando o rosário agora todo dia, estou acordando às 4 horas da manhã, beleza meu filho, eu quero ver depois. Começar é fácil, eu quero ver ir até o fim da vida. Rosário é até o fim da vida. Missa é até o fim da vida, confissão até o fim da vida. E você tende a relaxar na oração e a relaxar no bem. Você começa a fazer coisas boas, você começa a fazer coisas que deveria de fato fazer, mas com o tempo você relaxa. Isso é preguiça. A preguiça é o relaxamento. E por que você não quer mais fazer? Porque você está com preguiça. Por que eu não vou rezar mais o rosário? Ah, porque eu estou com preguiça. Claro, você vai dar outras desculpas, você vai dizer que não deu tempo, você vai dizer que não dá, mas no fundo, muitas vezes é um relaxamento com a raiz da preguiça. E particularmente é tristeza e tédio perante as coisas espirituais. Então veja, preguiça é relaxamento e desânimo. Relaxamento, você começa a relaxar, você depois começa a desanimar. Quanta gente, é muito comum você escutar isso. Tô desanimado. Ah, tô desanimado de rezar, desanimado. Preguiça. Tá sem coragem de ir para a igreja. Quantas pessoas com essa pandemia relaxaram em casa, desanimaram em casa, mas no fundo é preguiça de ir para a igreja. É muito mais fácil ligar minha TV e assistir a missa online. Só que a missa online não é a mesma coisa, né? Chega nem aos pés. Também, a preguiça é tristeza. Você está fazendo coisas de Deus, você está fazendo coisas boas, mas aquilo não te causa alegria, você fica triste. Mesmo rezando, triste. Porque a preguiça, ela vai gerando no seu coração essa tristeza. Ela vai gerando essa tristeza. E vai gerando tédio. Você vai começando a criar tédios das coisas espirituais. As coisas espirituais começam a se tornar pesadas. Aquilo que um dia foi leve, agora é pesado. Vê-se o perigo deste pecado nas palavras do Salvador. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Em outro momento, exortando-nos a viverem com atenção e diligência, o oposto do vício, ele diz: ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Veja, essas palavras do nosso Salvador, elas nos inspiram de que nós nunca podemos relaxar. Você não pode relaxar.
Você não pode ter momento de relaxamento nas coisas de Deus. Você não pode tirar férias de Deus. Aconteça o que acontecer, eu tenho que vigiar e orar. Nesta terra não dá para a gente relaxar. Se você relaxar, o diabo entra. Se você relaxar, o diabo entra. Veja que no Getsemane aqueles discípulos dormiam e Jesus foi acordá-los. Não relaxem, acordem, vocês não podem vigiar 1 hora. Ô preguiça! Vigie e ora, porque o diabo, vocês vão cair na tentação. Então o diabo ronda você 24 horas. E é aquela coisa, o diabo está rondando você e você está no rosário. O diabo está rondando você e você só faz coisas boas. O diabo ronda você e você está na missa, na confissão. Você está em Deus. Ele pode rondar à vontade, vai cansar o diabo. Vai cansando aí, demônio. Porque não tem brecha. Agora o diabo vê que ele está rondando você. Deixou de rezar, deixou de ir para a missa, deixou... Ih, já era. Fácil, isso aqui é presa fácil. A preguiça é um pecado muito bom para o diabo entrar na nossa vida. E nunca se esqueças, porque os pecados capitais chamam os outros. Então a preguiça só é o primeiro passo. Aí depois que ele entra por você através da preguiça, por exemplo, ele pode entrar com a luxúria. Você está lá todo preguiçoso, relaxado, não quer saber de nada, e de repente você está, por causa da preguiça, você começa a ver coisas que não devia, e já começa a chamar, a luxúria já começa a chegar. Um pecado chama o outro. Um pecado chama o outro. O que fazer quando tentados com este pecado? Então, aqui, o nosso intuito é vencer a preguiça. Você quer vencer a preguiça, sim ou não? O que fazer? Em primeiro lugar, lembremos-nos do quanto Cristo trabalhou por nós durante toda a sua vida. Jesus não foi vagabundo. Jesus não acordava meio-dia. Meditemos nas noites que ele passou sem dormir, em oração por nós. Meditemos como percorria de uma cidade a outra, ensinando e curando pessoas. Gente, a vida de Jesus era trabalheira, leia o Evangelho. Jesus sai daqui, vai para lá, e não tinha carro na época. Jesus andava de pé. Fica imaginando até os apóstolos para conseguir acompanhar um homem. Falou, meu Deus do céu, acompanhar esse homem não é fácil não. E outra, onde ele andava era gente atrás. Ouvi dizer que você curou, ouvi dizer que você até pão você fez brotar, então em casa está sem pão. E Jesus tinha que atender pessoas. Jesus tinha que ouvir histórias. Jesus tinha que atender confissões. Jesus confessava as pessoas. Eram verdadeiras confissões. Como hoje um sacerdote senta no confessionário para ouvir teus pecados. Tinha gente que contava com... Jesus é o sacerdote, aquele que confessa as pessoas. Vá em paz e não peques mais. Jesus tinha acabado de ouvir uma confissão. O homem trabalhava. O homem não descansava. Ele estava ocupado com as coisas relativas a nossa saúde espiritual, e acima de tudo, na hora da paixão, carregava em seus ombros santos, cansados de tanto trabalho, aquela pesada cruz. Então veja, a vida de Cristo foi sempre trabalho. Trabalhou com o seu pai José. Uma hora falam para ele, come Jesus, ele fala, meu alimento é fazer a vontade do Pai. E tem horas que ele falava assim, meu pai trabalha, eu trabalho também. Lança fora essa preguiça. O homem de Deus não tem espaço para preguiça. Tem gente que talvez já esteja assim, estou cansado, estou desanimado, então vamos tirar isso daí.
Vamos se libertar dessa preguiça em nome de Jesus. Vamos se libertar desse desânimo em nome de Jesus. Porque enquanto você não morrer, você não terminou sua missão nessa terra. Dá para entender isso? Enquanto você não morreu ainda, eu estou te vendo aqui. Você está aí com esse canal do YouTube ligado, esse Facebook, Instagram. Significa que você não morreu. E se não morreu, é porque tem uma missão. Tem muito trabalho a fazer. Vamos. Ninguém aqui tem o direito de sentar na cadeirinha e falar: já fiz muito, agora chega, agora é descanso. Não, descanso é no céu, só no céu. Lugar de descanso é no céu. Temos que cumprir nossa missão, produzir frutos, fazer boas obras, o máximo que pudermos. Se o Senhor da Majestade trabalhava pela nossa vida, como não faremos o mesmo? Aquele doce cordeiro padeceu todos aqueles sofrimentos e nós não queremos suportá-lo, nem mesmo os menores. Ele sofreu tudo por nós, ele padeceu tudo por nós, e nós, o que fazemos por ele? Eu fico tão triste com a sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade tão individualista. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas até trabalham. Tem gente que até trabalha muito, mas trabalha porque vai receber um salário no final do mês. Não trabalha pelo próximo. A prova é que os padres, isso é unânime, os padres muitas vezes têm dificuldade de achar gente para trabalhar. Pergunte para mim, se alguém aqui estiver disposto a trabalhar, pergunte para mim qual pastoral. Está cheio de pastoral que está precisando. Está cheio de serviço para fazer na igreja, está cheio. Só que a grande maioria das pessoas não querem trabalhar, porque vai ter que tirar meu domingo, e porque não sei o quê, isso, aquilo. Ele fez tudo por você. Eu fico imaginando, Jesus fez tudo por você, não reclamou de nada, e agora você, um negocinho de nada, não posso não tenho tempo. Que ridículo. Eu desde menino, desde que eu tive uma paróquia, sempre servi minha paróquia. Sempre. Isso é praxe de um católico. É praxe de um católico trabalhar na sua paróquia. E não só vir para a missa. Tem gente que é só de missa. Vem todo domingo para a missa. E ainda quando vem? E trabalhar? E fazer alguma coisa? Vai fazer nada? Vai ficar aí a vida inteira só bebendo? Só sugando? Só recebendo? Eu me lembro de pequenininho, padre, que posso fazer alguma coisa? Nós já servia grupo de jovem, grupo de oração. Se eu tenho um dom de cantar, vamos cantar na missa. Se tem um dom de fazer alguma coisa, vamos fazer. Eu tenho um dom de cantar, então tem que cantar. Eu tenho um dom de pregar, eu tenho que pregar. Você tem um dom de cozinhar, então venha cozinhar na igreja, venha cozinhar para os pobres. Você tem um dom de acolher, você é alegre, você é feliz, você é simpático, então venha acolher as pessoas na igreja. A igreja não é bem acolhedora. Talvez porque os que saberiam acolher bem estão aí, sem querer acolher, sem querer fazer nada. Talvez quem tem esse dom não aparece. Os músicos são ruins. Porque talvez você que tem um grande talento não aparece para tocar. Tem tanta coisa ruim na igreja, porque muita gente está com dom aí, no banco. Usa a sua profissão, faz alguma coisa, trabalha para Deus também. Trabalha para Deus também. É eletricista, vê uma lâmpada da igreja que queima. Aqui, rara. Eu nunca vi isso, nunca vi. Dificilmente. Lá nos inícios ainda acontecia. Hoje em dia, uma luz queimada, você não é eletricista? Você não sabe mexer? Você não sabe fazer? Você não sabe subir na escada? Ninguém fala. Ei, deixa eu trocar a lâmpada, eu sou eletricista, eu sei mexer. Só trocar uma lâmpada, só fazer isso eu sei. Aí tem um lugar sem pintar, você não é pintor? Então, fala com o padre. Mas a gente às vezes tem preguiça.
Ah, já trabalhei tanto, agora ó. Eu estou falando tudo isso porque Ele fez tanto por nós e você faz o que por Ele? Ele fez tanto por nós e você faz o que por Ele? Vejam quanto sofriam os apóstolos pregando por todo o mundo. Vejam os mártires, os confessores, as virgens, os padres do deserto e todos os santos que reinam no céu com Deus, por cuja doutrina e suor a fé da igreja se expandiu até o presente. É trabalho. É trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. E vai fazer o quê? Trabalho para Deus. Nada na criação tem preguiça. Diga comigo, nada na criação tem preguiça. Você imagina o sol dizer, estou com preguiça de amanhecer. Imagina o sol dizer, estou com preguiça de iluminar. Imagina. O sol nunca teve preguiça. Os pássaros nunca tiveram preguiça. As formigas, olha as formigas, trabalham. Você nunca viu eu nunca vi uma formiga assim, ó. Sempre ali, ó, com folhinha, andando para cá, para lá. Tem uns animais que é mais preguiçoso, né? Às vezes fica tão perto do homem que fica preguiçoso, né? Eu acho que é mais isso. Por exemplo, o gato é um deles. Fica tão perto do ser humano, porque aí pega, vem aqui aí no filminho, vai assistir um filme com o pipoquinho, o gatinho aqui. A preguiça do ser humano ele pega. Eu acho que é isso. Eu acho que os gatos não eram assim, não. Acho que nenhum bicho era preguiçoso. Deus não criou nada preguiçoso. Mas a gente ainda, talvez fazemos até os bichos ficarem igual a nós. Olhe para a criação, ninguém tem preguiça. Nada tem preguiça na criação. Todos obedecem ao Criador. Você não foi feito para ficar numa cama. Você não foi feito para aproveitar da vida. Até mesmo aquele que, por exemplo, nasceu de uma família rica e não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Tem gente que não precisa fazer nada. Já nasceu em berço de ouro. Em berço esplêndido. Mas até você, filho, tem que trabalhar. Porque a tua vida é um trabalho. A minha vida é trabalho. Diga comigo, o trabalho não é desgraça. A gente vive num mundo, e ainda às vezes no Brasil, parece que trabalho é desgraça. Não, trabalho não é desgraça. Veja, no Éden, o problema não é trabalhar. A questão é que agora, por causa do pecado, o trabalho vai ser com suor. Essa foi a punição. Mas o trabalho dignifica o homem. Ou você acha que Adão e Eva iam ficar lá, tudo os anjos vinham trazer para eles? Tá com vontade de comer o que, Adão, agora? Uma picanhazinha. Mata algum bichinho aí para mim, a picanha. Faz um suquinho de laranja, pega uma laranjinha, um suquinho de laranja. E os anjos vinham. É assim que Deus tinha criado? Não. Eles tinham que fazer a parte deles. Claro, sem o pecado, ia ser aquele trabalho sem cansaço, sem suor. Seria um trabalho mais tranquilo. Com o pecado agora o trabalho se torna mais. É um suor. Mas o trabalho é uma bênção. Por isso que a gente reza pelos desempregados, porque você que está desempregado precisa dessa bênção. E por isso que a gente tem que ficar indignado sim, quando a gente vê que os poderosos roubam o emprego dos mais pobres. Porque se há tanto desemprego é porque tem gente roubando a torta e a direita. Agora eu vou falar uma coisa para eu vou até falar aqui publicamente, ó, quem quiser trabalhar na vida, ó, eu estava lá em Primavera do Leste, Mato Grosso, conversando com um homem dentro do carro, ele falando da cidade, a cidade está crescendo, e eu falei, e aqui tem desemprego? Não, Frei, pelo contrário, não tem gente para trabalhar.
Ei. Às vezes olhamos na televisão, desemprego. Aí ele falou, sabe quantos empregos tem aqui sem trabalho? 3.000 empregos. Não tem gente para trabalhar. E quer trabalhar? Já estou dando o endereço, Primavera do Leste. É claro, tem que ter mão de obra capacitada. É uma construtora, então vai aprender a construir, filho. Vai fazer a sua parte também, para entrar nesse meio. Emprego muitas vezes tem, mas tem muito preguiçoso. Aí até chega para trabalhar, mas tem que fazer o quê? Tem que fazer isso aqui, pegar aquilo ali, ir para lá, vir para cá. Não, achei que era computador, ficar só aqui e tal. No fundo não quer trabalhar, né? Tem muito preguiçoso. E os jovens de hoje em dia? Os jovens, a geração videogame, a geração internet, Netflix, a geração tecnologia. Qual é o seu sonho? Que só quer as profissões que não dão trabalho manual. Meu sonho é ser isso. Trabalho. A preguiça não vai te levar a lugar nenhum. Nada na criação tem preguiça. Aliás, talvez esteja errado aqui. Nós fazemos parte da criação. Os exércitos do céu cantam incessamente louvores a Deus. O sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes dão a volta ao mundo todos os dias para o nosso serviço. As plantas, as árvores crescem, as formigas recolhem grãos em seus abrigos no verão, com os quais se sustentam no inverno. As abelhas criam seus favos de mel e se livram daqueles que são preguiçosos. Isto mesmo pode encontrar em todos os tipos de animais. Até o bicho preguiça trabalha. Que vergonha para o homem, um ser racional, dar lugar à preguiça, a algo que todas as criaturas irracionais, por instinto, abominam. Por instinto, abominam. E o ser humano, um ser racional, consegue ficar numa preguiça aguda. Se o patrão der 6 meses de férias, é ótimo. O importante é que eu vá recebendo também, né? E quantas vezes está no trabalho, mas faz corpo mole no trabalho, fica enrolando o patrão, não cumpre serviço. Aí depois reclama que é despedido porque você não cumpre metas. É despedido porque você não faz sua parte. É despedido porque você trabalha de corpo mole. É muito difícil alguém trabalhar com honra, alguém trabalhar de verdade e o patrão não gostar de você, meu filho. É quase impossível. Trabalhe com dignidade, dê resultado. Você está ali para dar resultado, você está ali para fazer, você está ali para executar, você está ali para não ser preguiçoso. Faça a sua parte, você vai ver. Você vai só subindo, você vai subindo. Pessoas que sobem é porque são pessoas que entregam resultado. Em outras palavras, muitas vezes não são preguiçosas. Se os homens sem Deus se esmeram para adquirir as suas riquezas perecíveis, as quais terão de guardar com muita dificuldade, não deveria um homem de Deus procurar adquirir os tesouros eternos? Se não quisermos trabalhar agora, quando temos força e tempo, chegará o dia em que ambas as coisas nos faltarão. Um dia você não vai poder trabalhar. Vai te faltar tempo e saúde. É preciso trabalhar enquanto você tem tempo e saúde. Afinal, o tempo que temos nesta vida é curto, cheio de 1000 obstáculos. Portanto, não deixemos de praticar o bem sempre que tivermos oportunidade, porque virá a noite quando ninguém poderá agir. E claro que aqui, quando eu falo de preguiça, não é só... Eu estou dando hoje vários exemplos de trabalho, mas nunca se esqueça que um trabalho maior que nós temos que dizer aqui é o trabalho para o bem. Amém?
Trabalho para o bem. Você nunca pode se cansar de fazer o bem. Nunca. Nunca. Lembremos dos nossos pecados. O do quanto precisam de penitência, devoção e reparação. Lembre-se dos seus pecados, só o trabalho que você vai ter que ter por causa dos seus pecados. Por que a gente acorda 4 horas da manhã? É trabalho? A gente está fazendo o quê? Penitência. Primeiramente por quem? Primeiramente por você. Primeiramente por nós. Primeiramente por nossos pecados. Ei, só de fazer penitência por nós já dá um trabalho incrível. Por causa dos nossos pecados. São Pedro negou Cristo 3 vezes e todos os dias de sua vida deve ter chorado por esse pecado, embora já tivesse perdoado. Santa Maria Madalena chorou seus pecados, embora tendo ouvido aquela doce palavra de Cristo: teus pecados estão perdoados. Não caberia nesse livro a quantidade de exemplos de pessoas que levaram suas penitências até os últimos dias de suas vidas, muitos dos quais tiveram pecados mais leves que os nossos. Olha que bonito. Muitos penitentes que levaram uma vida de muito trabalho. Você pega Francisco de Assis, vou só pegar ele. Vocês sabem que eu gosto dele, eu falo sempre dele. Francisco de Assis, ele sabia que ele precisava de penitência. O que o homem fazia? O que o homem fazia, gente? Dormia no chão. Já visitei o lugarzinho onde ele dormia. Dormia nas pedras. Travesseiro de pedra. Comida, colocava cinza na comida para se penitenciar. Não podia ver um pobre na rua que dava sua roupa para o pobre. Tirava sua própria roupa. Às vezes ficava nu para que o outro tivesse com o que se vestir. Imagina essa cena. Eu vou ficar nu, você não. Você vai se vestir. Homem de penitência. E tem uns deles que levaram a vida inteira de penitência. Porque podia até falar: não, você já se converteu, tá bom, calma, chega. Não, a vida inteira de penitência. A vida inteira. Trabalho. Dia após dia, acumulamos os nossos pecados, mas temos colocado na balança o peso da sua reparação? Cada pecado que você faz precisa ser reparado. Cada pecado que você faz. Então o que é a penitência? É a reparação por um pecado que eu já fiz. Quando você diz: eu não vou comer carne nesses 40 dias, você está fazendo uma reparação pelos pecados que você já fez. E mesmo fazendo aqui em vida, você ainda pode ir para o purgatório, que é o lugar onde a gente vai ter que reparar definitivamente todos os nossos pecados. Todo pecado precisa de reparação. Todos. Que no tempo da graça e misericórdia aproveitemos para produzir frutos dignos de arrependimento, livrando-nos dos fardos da nossa vida presente, livremo-nos dos fardos da vida futura. Se as coisas que fazemos nessa vida parecem pequenas, ainda assim, se forem feitas debaixo da graça divina, serão de grande mérito. No fazer são passageiras, na recompensa eternas. São coisas breves em nossa vida humana, mas em nossa coroação serão perpétuas. Assim, façamos o possível para cultivarmos os frutos no tempo em que nossos méritos podem ser construídos, colocando diante de nós o exemplo daquele homem devoto que sempre que ouvia o relógio clamava: ó meu Senhor, já passou mais 1 hora daquelas que contaste da minha vida e que ao final terei que dar-te contas. Olha que bonito. A cada hora que batia no relógio, ele lembrava-se: passou-se mais 1 hora, e desta 1 hora que passou, terei que dar contas, prestar contas. Sabia disso? Você vai ter que prestar contas de todo o seu tempo para Deus. Uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu foi o tempo. Dê 24 horas na mão de um preguiçoso e dê 24 horas na mão de um trabalhador.
o que ele pode fazer. Um trabalhador em 24 horas faz muita coisa. Um preguiçoso em 24 horas, umas 10 ou 15 horas é para dormir. Quando acorda é internet. As outras para comer. É assim a vida de um preguiçoso. Diante da complexidade das obras que temos de fazer, lembremos que, através de muitas tribulações, nos cabe entrar no reino de Deus, e que não serão coroado aquele que não lutar com coragem. Então, para você ser coroado no céu, você precisa lutar com coragem. Quem não é preguiçoso, luta. Ei, a vida é uma luta, meu filho. Vamos à luta. Olha para quem está do seu lado e diga: vamos à luta. Vamos à labuta do dia a dia. E se tivermos a impressão de que fizemos muito, lembremos que somente aquele perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você já fez muito? Tá, mas não adianta, você tem que fazer até o fim. Até o fim. Sem perseverança a obra torna-se infrutífera, e o que trabalha fica sem prêmio, o que corre sem vitória, o que serve sem a graça final de Deus. Então imagina a pessoa que está numa corrida, ela corre na frente de todo mundo, ela trabalha mais que todo mundo, mas de repente no meio do caminho ela parou, cansou, desanimei. Aí vai vir, pode demorar, mas os outros vão passar na sua frente. E você que correu muito, não vai ganhar o seu prêmio. Porque o prêmio não é por ter corrido muito. O prêmio é para quem chegou no fim. Amém? Lembre-se disso. O prêmio é quando você chega no fim. Lembra da palavra de Jesus? Fulton Sheen falava para a gente? Tudo está consumado. Aí vem o prêmio. Quando você consuma a própria vida. Quando você chega ao fim. Aí vem a coroa. Mesmo diante da insistência dos judeus, o Salvador não desceu da cruz. Falavam para ele: desce da cruz, você não é o poderoso? Não descerei. Ele não desistiu da cruz. Ele podia ter descido, viu, gente? Eu vou ficar sofrendo à toa aqui? Eu vou ficar aqui trabalhando à toa? Eu desanimei. Podia ter falado para o pai: pai, chega, não dá certo não. Não desistiu. Não quis nosso Senhor deixar imperfeita a nossa salvação. Se quisermos seguir o exemplo de quem é nossa cabeça, é fundamental que nos esforcemos até a morte. Então veja, larga essa preguiça e lute até a morte. Lute pelo seu filho até a morte. Lute pelo seu casamento até a morte. Lute pela santidade até a morte. Vá até o fim. Lute pela sua vida até a morte. Até a morte. A recompensa do Senhor é eterna. Façamos penitência, carreguemos a nossa cruz à procura de Cristo. Que tragédia seria se depois de navegarmos nos oceanos, morrêssemos na praia? Que adianta você ter navegado? Que adianta acordei de madrugada, e depois você desanimar no meio do caminho? Não vai adiantar nada. Gente, se tem uma coisa, eu vou confessar para vocês. Se tem uma coisa que eu temo, é a minha queda. Eu temo muito a minha queda. Porque não adianta eu estar sendo bom hoje. Eu tenho que ir até o fim. Eu temo muito. Eu sempre, aquela palavra me acompanha: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Ainda mais quando eu vejo irmãos meus caindo no sacerdócio. Aí eu fico: meu Deus do céu. E eu conheço a vida daquele padre, porque eu sou padre. Eu sei as tentações. Não é fácil se manter no caminho. A gente tem hora que quer desistir, quer desanimar. Mas se eu não for até o fim, eu não ganho minha coroa. Ainda mais se eu cair, quanta gente que vai cair comigo? Eu não posso
Diga comigo, eu não posso morrer na praia. Agora, para você não morrer na praia, meu filho, você precisa de Deus. Não depende só de mim, depende da graça de Deus. E eu só tenho que me abrir a ela. As lutas da vida são duras, mas não devemos nos assustar. O Senhor nos socorre, Ele vai nos socorrer. Frei Gilson, calma, eu vou te socorrer. Impele-nos à luta, auxiliando-nos até a vitória. Ele nos observa nas lutas, ajudando-nos quando desanimamos, coroando-nos quando vencemos. Não pare de lutar. Lute, lute, lute. A vida espiritual é um combate. Não é contra homens de carne e sangue que você luta, é contra principados e potestades que você luta. Não desanime, não desiste, não seja preguiçoso, seja forte e corajoso. Lute. Lute. Nós temos que lutar pelo reino de Deus nessa terra. Nós temos que lutar pelo reino de Deus nessa terra. O que fazer quando estivermos cansados na obra de Deus? Agora pode acontecer que um dia você esteja cansado. Quem nunca se sentiu cansado? Então pode ser que o padre se canse. Pode ser que o religioso, a religiosa se canse. Pode ser que você na sua pastoral se canse. Pode ser que você se canse do seu casamento. Pode ser que você se canse da vida. O que fazer? Basta que não comparemos a luta pela virtude com o prazer do vício contrário. Em vez disso, comparemos o peso da luta pela virtude com o peso que sentiremos depois do pecado. Comparemos o prazer momentâneo da hora da culpa com a alegria que posteriormente teremos na glória. Ficará claro como o banquete das virtudes é melhor que o banquete dos vícios, quando você estiver cansado. Lembra do céu? Aí você pensa, eu estou cansado, mas eu vou desistir? Não, porque o céu vai ser melhor do que isso aqui. Um dia tudo isso aqui vai acabar. Então você começa a pensar na vitória. Porque se você começar a colocar o olhar no seu cansaço, na sua derrota, você vai ficar prostrado. É preciso que você olhe à frente. Se eu vencer isso, o que eu vou ganhar? Se eu lutar pelo meu casamento, um dia eu vou receber a glória de Deus, porque Deus falou que o casamento tem que ser até o fim. Se eu, padre, estou cansado, mas se eu continuar, eu vou salvar mais almas, eu vou salvar a minha vida, eu vou salvar a vida de tantas pessoas. Eu preciso continuar lutando. Você precisa continuar lutando. Quando vencemos uma batalha, é imprescindível permanecer em vigilância. Um sábio disse que a falta de vigilância nasce na hora do sucesso. Como um soldado que ao sair de um enfrentamento troca suas armas e parte para outra frente de batalha, precisamos estar em alerta após uma batalha. Afinal, como nem os oceanos são isentos de ondas, ninguém nesta vida é isento de tentações. E cuidado para não se iludir com as vitórias. Agora eu venci, agora eu sou o tal. Agora eu conquistei o que eu queria. E aí você relaxa. Ou pode acontecer, muita gente que está fazendo os 40 dias com São Miguel, está no auge, está no sucesso da vida espiritual. Aí pode relaxar. Porque agora eu estou forte. No que você relaxa, o diabo entra. Então, a falta de vigilância nasce na hora do sucesso. Quem está no início da caminhada, como costuma ser presa fácil do diabo. Cuidado, você que está no início da caminhada, você é presa fácil. Na medida do possível, o demônio evita tentar aqueles que estão fora do seu alcance, isto é, aqueles que possuem o domínio de si mesmos. O demônio não pode nada com quem é senhor de si mesmo. Não é o demônio que manda em mim, é Jesus. Dessa maneira devemos vigiar todos os momentos, armando-nos sempre que estivermos na fronteira do embate. Se a nossa alma for ferida, não cruzemos os braços, largando armas e escudos, entregando-nos ao inimigo. Imitemos os cavaleiros corajosos
para que as dores da batalha não apenas não os levam a fugir, mas os incita a lutar mais. Ei, eu estou falando com muita gente que estava querendo desanimar. Lute mais. Lute mais. Mas eu estou cansado. Coragem, Deus vai te dar força. Lute mais. Lute mais pelo seu filho. Lute mais pelo seu casamento. Lute mais pela sua família. Lute mais na sua igreja. Lute mais pelo nosso Brasil, pela sua nação. Lute mais. Lute mais. Assim, ganhando novas forças depois das nossas quedas, teremos bravura para enfrentar aquilo que nos perseguia. Mesmo que você caia, levante e lute de novo. Quando você cair, fui abatido na guerra. Vai para o confessionário, fala para o padre: fui abatido, pequei, errei, desanimei. Recebe o perdão, filho, recebe ânimo de volta e volta para a luta de novo. Isso é o confessionário. Volta para a luta de novo. O que é a missa? Quando o padre dá a bênção final: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ide para a luta. O derrotado não é aquele. E se formos feridos repetidas vezes, devemos lembrar que não perde a luta aquele que é ferido, mas o que se entrega ao inimigo. Não é porque você foi ferido que você perdeu a batalha. E vai acontecer que muitas vezes você vai ser ferido. Deus muitas vezes vai até permitir que você seja ferido. E a sua ferida, muitas vezes Ele permite até para que você o busque mais. E entenda que a força não vem de você. Talvez você está ferido, mas você não está abatido. Você está ferido, mas não está destruído. Como os apóstolos, estamos sendo destruídos de todos os lados, mas não desanimamos, nós não esmorecemos. Somos atribulados, somos perseguidos, somos afrontados, mas não desanimamos. Passamos fome, passamos sede, passamos necessidade, mas não desanimamos, não esmorecemos. Aconteça o que acontecer, venha o que vier na sua vida. E se vier o câncer, lute contra o câncer. Se vier a doença, lute contra a doença. Lute, lute, lute. O derrotado não é aquele que foi atingido repetidas vezes, mas aquele que perdeu as armas e o ânimo. Se você perder as armas e o ânimo, ei, cuidado, você não pode perder as armas. Não adianta, meu irmão, o demônio é artilharia pesada. Então não adianta, tá o exército lá com arma pesada. Se você não tiver arma pesada, você não aguenta. Quais são suas armas? Sua arma é Bíblia. Sua arma é rosário. Sua arma é confissão. Sua arma é Eucaristia. E sua arma é jejum. Você só precisa dessas 5. Diabo nenhum aguenta isso aqui. Vou repetir: jejum, Bíblia, Eucaristia, confissão, rosário. Diabo nenhum aguenta isso aí. Agora, se você começa a tirar as armas: parei de rezar rosário, não leio mais a Bíblia, você está ficando fraco. As armas está perdendo. O diabo vai criando força. Então não pode perder as armas e não pode perder o ânimo, porque não adianta ter as armas e rezar desanimado, fazer jejum desanimado. Aí, coragem, ânimo. Amém? Sendo ferido, deve procurar curar a ferida. Se você for ferido, você deve procurar curar a ferida. E onde é que cura a ferida? Confessionário. É tão bonito porque nas guerras, isso é muito comum, sempre vai um padre, se foi ferido. Vai um padre, vai um médico, e às vezes na hora ali começa a ser assistência médica. E o padre, porque muitas vezes o padre vai curar a alma daquela pessoa. Peça perdão dos seus pecados. Agora você está indo e vai em paz. Você lutou até o fim.
Se você foi ferido, você vai buscar cura, e a tua cura é a confissão. Quando mais cedo a curarmos, melhor e mais rápido será cicatrizada. Então foi ferido uma vez, já vai buscar a tua cura. Pecou, já busca o confessionário. O derrotado não é aquele que foi atingido. Ou melhor, diante da tentação, não nos submetamos a ela. Procuremos tirar da experiência da tentação alguma inspiração para a virtude. Assim, com a ajuda da graça divina, não sairemos piores da tentação, mas melhores. Tudo servirá para o nosso bem. Você foi atingido? Você caiu na tentação? Você caiu no pecado? Aproveita até isso para aprender coisas. Como o demônio age. O que ele fez de você. Como ele arruinou sua vida. Aproveita para aprender. Até os teus erros vão servir para o seu bem. Sendo tentados pela luxúria ou gula, o homem deve retirar-se um pouco das coisas do dia a dia e dedicar-se mais às atividades espirituais, com os jejuns. Se enfrenta a avareza, dedique-se às esmolas ou às boas obras. Então, se você está caindo muito no pecado da gula, você está aprendendo que você precisa fazer mais jejum. Se você está caindo no pecado da avareza, você está aprendendo que você precisa mais dar o seu dinheiro para os pobres, dar esmolas, fazer obras de caridade. Se seduzido pelo autoelogio e o orgulho, faça-se humilde em todas as suas atividades. Com estas estratégias, pode ser que o demônio receie tentá-lo, já que ele jamais cria situações para praticarmos o bem, mas sempre espera que façamos o mal. Se você, da tentação, você começa a tirar coisas boas, vai chegar uma hora que o demônio vai falar, não vou nem mais tentar você, porque eu te tento e fica pior, eu perco mais ainda. Até na tentação a gente tem que tirar as nossas vitórias. E não é porque você está sendo tentado pelo demônio que você caiu nas garras do demônio. A tentação ainda não é a queda no pecado. Fujamos da ociosidade o máximo que pudermos. Jamais permitamos um estado de ociosidade inútil. Filho e filha, eu termino dizendo, não permita que a sua vida seja inútil. Tem gente que vive uma vida inútil. Viveu para quê? Para nada. Não será lembrado. Às vezes nem mesmo pela sua própria família. Porque viveu uma vida inútil. Tem gente que morre e não tem ninguém nem para ir para o caixão. Porque aquela vida foi muitas vezes uma vida inútil. Agora, quando uma pessoa de bem morre, vai ver o que acontece. Ela foi útil na vida de tanta gente. Que jamais permitamos também que muito ocupados com as coisas, orgulhe-se o nosso coração a ponto de manipular o Senhor. Que todos estes conselhos sirvam para a sua vida. O tema dessa pregação é este: lutar sempre. Desistir? Jamais. Diga para quem está do seu lado: lutar sempre. Desistir jamais. Estou cansado, lutar sempre. Estou doente, lutar sempre. Vamos para a luta. Vamos para a luta. Amém? Vamos para a luta. Saindo daqui para a luta. Amanhã, luta. Até você morrer. Não vai ter sossego não, Frei? Não. Estou sendo bem sincero. Não tem sossego. Você já viu alguma vez sua vida sossegada? Não vai ter. Aí a gente vive naquela ilusão. Um dia eu vou ter sossego na vida. Um dia eu vou ter sossego. Vai nada. Nunca teve e agora vai ter. É luta, é luta, é luta, é luta. Essa terra é luta. Por que é luta? Porque a Bíblia disse que os demônios caíram do céu e foram parar na terra.
Se esses encardidos dos infernos ficassem quietos no canto deles, a gente teria paz. E mesmo assim lutaríamos contra os nossos pecados, porque dentro de nós temos já os nossos próprios demônios. Mas nós não temos paz, porque os demônios estão na terra. Nós não temos paz, porque um dia a raça humana pecou, e os demônios, a maldade do nosso coração, não nos deixam em paz. Para ser livre de tudo isso e viver em paz, é preciso lutar, é preciso trabalhar, e um dia morrer em Deus, ou ver Jesus voltando e ir para o paraíso. Só no paraíso é o teu descanso. Aí eu estou doido para descansar. Por isso eu estou doido para ir para o céu, para descansar. Não, e outra, o céu não é um descanso preguiçoso. No céu não tem Netflix. No céu não tem shopping. No céu não tem praia. Não é aquele descanso preguiçoso. Então lá no céu a gente vai curtir a vida agora. Acabou. É descanso em Deus. Deus vai ser tudo em você. Deus vai estar inteiro em você e você em Deus. Deus em você, você em Deus. Existe lugar melhor para descansar do que em Deus? Sua alma vai estar totalmente nele e ele totalmente em você. Pronto, você não precisa mais nada. Você não precisa de nada mais. Eu quero descansar em Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.